Eu acredito que quem é pai, quem é mãe e está fazendo aí um planejamento para morar no Canadá, uma das coisas que eles acabam sempre observando são os parques, né? Como aqui atrás de mim. Tem uma família ali jogando beisebol. Logo ali na frente, deixa eu mostrar para vocês, tem um parquinho também, tem uma estrutura de parque, né, que é muito comum em todas as cidades do Canadá. Eu percebo, né, que muitos pais acabam sempre reparando nisso. Será que meu filho vai ter lazer no Canadá? Como que vai ser essa questão de estrutura para o meu filho se adaptar ao Canadá? Só que muitos pais acabam esquecendo o mais importante, um dos fatores que ele pode fazer a sua família ficar aqui no Canadá ou fazer retornar ao Brasil, que é a não adaptação do seu filho ao país. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, muitas vezes, quando eu acabo perguntando para as pessoas, poxa, qual que é a sua motivação para vir aqui para o Canadá? E boa parte das pessoas falam, qualidade de vida, eu quero ver meus filhos crescendo num país onde eles vão ter uma qualidade de vida melhor. Pois é, só que isso não é apenas a questão da educação nas escolas, não é apenas a estrutura dos parques, como vocês podem ver aqui no Canadá, mas tem um ponto que eu percebo que muitos pais, eles acabam negligenciando nessa jornada de imigração e que isso impacta duramente na realidade que o seu filho vai ter aqui no Canadá. Você sabe o que é isso? É você não estimular o seu filho a aprender inglês ainda do Brasil. Pois é, muita gente fala, não, meu filho quando ele chegar no Canadá ele vai se adaptar. Criança, você sabe como é que é criança, né? Criança é uma esponja, eles repetem tudo, vai ser muito mais tranquilo para o meu filho. Só que o que acontece? Eu tenho uma história inclusive para compartilhar com vocês em relação a isso. Vou até sentar nesse banco, que é a arquibancada desse campo que tem aqui, ó, para as crianças nesse parque. Vamos lá, vamos sentar aqui para a gente conversar. O que acontece? Eu quero contar uma história para vocês, muito importante. Vocês sabem que eu viajo bastante pelo Canadá, eu costumo ficar na casa de família, de brasileiros, né? E tem muitas histórias que me fazem refletir, muitas experiências que eu sempre gosto de compartilhar aqui com vocês, né? Porque a gente acaba sempre aprendendo com o erro dos outros. E essa família me trouxe à luz, né, uma questão que até então eu não conhecia. E é justamente por um ponto importante. Eu não tenho filhos, então não tem como eu dizer a experiência por mim, porque eu não vivi isso. Eu não tenho filhos, eu nunca tive que educar uma criança. Mas muitos pais que passaram por isso, eles tiveram experiências negativas, que é você simplesmente chegar com seu filho aqui no Canadá sem ele falar o idioma. E muitas vezes, quando ele está na escola, ele acaba tendo problemas com o quê? Com a adaptação. Ele não consegue fazer amizades facilmente, ele tem dificuldade em falar com os professores, apesar das escolas realmente darem todo o suporte para a criança, muitas crianças chegam zeradas no inglês. Aí você imagina você colocando aquele ser humano dentro da escola, sem ter nenhum colega brasileiro, sem ter nenhuma professora que fala português, e aquela criança sozinha, naquela idade, 4, 5 anos, 6 anos de idade, tendo que se defender. Então a criança não consegue, às vezes, usar o Google Tradutor para falar com os outros, tal como um adulto consegue. Muitas vezes a criança não consegue se expressar, fazendo mímicas, né, gestos, para conseguir se defender, tal como um adulto. Às vezes tem discernimento e consegue fazer. O que eu vejo é muitas crianças traumatizadas com a escola, com a realidade do Canadá, pelo fato delas não conseguirem se comunicar. E muitas crianças, elas voltam para casa reclamando com os pais, falam assim, poxa, eu quero voltar para o Brasil, eu tô com saudade do vovô e da vovó, eu tô com saudade dos meus amigos, tô com saudade da minha escola. E muitos pais acabam não percebendo que isso é justamente porque a criança ela não consegue se defender no idioma. E isso afeta duramente a realidade da família inteira e não apenas daquela criança. Então, assim, poxa, Lúcia, é muito fácil, né, você falar isso aí, você não tem filhos. E justamente eu quero pontuar isso e que fique de forma bem clara. Eu não tenho filhos e eu quero que você procure famílias que tenham filhos, que passaram por essa situação, que passaram por esse confrontamento, né? Que é chegar com um filho sem o idioma e como que foi o desenvolvimento dele. Geralmente a criança que melhor consegue se adaptar é a criança que tem uma personalidade mais desenrolada, que a gente sabe que não é a maioria das crianças, né? Não é toda criança que ela é mais ativa,
que ela gosta de desafio, que ela sai enfrentando todas as coisas. Tem as crianças que têm a personalidade um pouco mais tímida também, e é justamente com esses que é a preocupação maior, que às vezes essa criança que ela é mais tímida, ela não vai conseguir se defender, e ela possivelmente vai buscar conforto no pai e na mãe, falando que ela deseja voltar para o Brasil, que a realidade do Brasil, ela era melhor, e justamente porque lá no Brasil, essa criança falava o português, né? Ela já conseguia se defender, coisa que aqui no Canadá está sendo um pouco mais difícil para essa criança que ela já é mais tímida. Então eu sugiro que realmente você procure outras famílias que passaram por essa situação de crianças que não falavam o idioma e tiveram que aprender aqui no Canadá. Eu tive a experiência de conviver com uma criança que realmente falava, olha, eu quero voltar para o Brasil. E essa criança tinha 8 anos de idade. Assim, não tem nenhum brasileiro na escola, ninguém fala português, e sempre quando a gente falava, então hoje a gente vai no parque ficar com os amiguinhos brasileiros, ele vibrava assim, eba, eu vou ficar falando português. Eu vi isso. Então eu estou fazendo esse vídeo justamente para ele ser um alerta para você que é pai, para você que é mãe no Brasil e você está se planejando para vir aqui para o Canadá. Que você comece desde já a colocar pequenas atividades em inglês para essa criança, para que o idioma não seja algo tão novo, né? Não seja algo tão difícil. Para você adulto, às vezes já é muito difícil. Você que já escuta músicas em inglês, você que já às vezes tem um contato maior com o idioma, já é difícil. Imagine para uma criança. Ela também está enfrentando as mesmas coisas que você, ela também está em um local onde a cultura é diferente, que o vô e a avó não estão perto, que os amiguinhos não estão perto, então para a criança também é difícil, né? E às vezes a gente escuta, mas fica tranquilo, criança se adapta mais fácil. Pode ser que ao longo do tempo essa curva de adaptação seja mais fácil, mas esse primeiro momento também pode ser difícil para uma criança. Então, se você puder já colocar desenho animado em inglês, algumas atividades em inglês, fazer leituras de livros em inglês, mostrar pequenas palavras, né, como que é fruta, como que são os números, para que a criança vá pegando gosto pouco a pouco do idioma, para que a vida dela aqui no Canadá seja mais fácil. São pequenas atitudes que você vai tendo no Brasil que podem facilmente ajudar a sua família inteira, a adaptação da sua família inteira aqui no Canadá. E inclusive, aproveitando, né, eu já quero deixar esse espaço aberto. Eu sempre falo que esse espaço ele é colaborativo. Se há famílias que passaram tanto por experiências positivas quanto negativas, que escrevam aqui nos comentários para que realmente outras pessoas possam ter acesso a essas experiências. Como eu sempre falo, geralmente as histórias ruins elas não são contadas nas redes sociais. Então, se você quiser realmente contar a sua história, fique à vontade, escreva aqui nos comentários que certamente outras famílias vão ter acesso a essa informação e que ela seja útil, né? Que a gente consiga realmente ajudar e facilitar a vida desse pai, a vida dessa mãe que ainda está no Brasil planejando a vida aqui no Canadá, buscando qualidade de vida para todos. E esse foi um vídeo curto mesmo, só para passar essa dica para vocês, que às vezes é um assunto, né, que por mais óbvio que ele seja, às vezes está passando despercebido aí por você pai, por você mãe, porque a gente tem tantas coisas para se preocupar nessa jornada do Canadá. Tem a comprovação financeira, tem o visto às vezes, tem todo o processo da mudança, então realmente não são etapas fáceis, mas que esse vídeo realmente possa ser um insight, né, para você começar a refletir sobre isso, para buscar realmente uma qualidade de vida melhor para você e para sua família aqui no Canadá. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós. Não se esqueça também de se inscrever por aqui se você ainda não é inscrito aqui do nosso canal. Inclusive, 50% das pessoas que assistem os nossos vídeos, elas não são inscritas no nosso canal. Você sabia disso? Pois é, se você é uma dessas pessoas, já clica no botão aqui, se inscreva no nosso canal, que isso nos ajuda a crescer e trazer cada vez mais conteúdos aqui no YouTube. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!